Gênesis capítulo 22, irmãos, versículo 7 ao 8, ao 9. Pastor Onilson já estará saindo, viajando, mas eu já agradeço, pastor, de verdade, muito obrigado. Versículo 7: Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Diga bem forte, diga cordeiro. Está fraco, mais forte, diga cordeiro. Versículo 8: E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Verso 9: E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Diga bem forte: edificou Abraão ali um altar, e o pôs em ordem. Porque não basta levantar altar, o altar tem que estar em... Já estou pregando já. Eu pensei até que você ia dar um glória a Deus aí, mas eu vou repetir: não basta só levantar altar, o altar tem que estar em... Versículo 13, para você se assentar e a gente meditar. Versículo 13: Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis o carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Então a ideia é a seguinte: Abraão profetizou que Deus iria prover só que apareceu a pergunta é: cordeiro ou carneiro? Amém? Vamos tentar entender isso daqui? Se assente, e se é pentecostal, faz o barulho que o inimigo não gosta. Queridos irmãos, nós temos alguns minutos e eu preciso honrar isso daqui. Sei das demandas da igreja, as lutas odiernas. Além de itinerante, a gente faz parte da diretoria da nossa igreja lá em Osasco, e a gente acaba conhecendo não só púlpito, mas conhece a igreja, seus desafios. Por isso eu vou procurar ser o mais taxativo possível. Quero chamar a atenção de vocês para o capítulo 22 do livro do Gênesis. Esse capítulo é um capítulo fantástico. Na verdade, aqui está o divisor de águas de toda a história de Abraão no que tange a sua fé. Se você meditar nos capítulos 22, 23, 24, você vai ver que o capítulo 22 é o clímax, é o capítulo da consolidação da fé deste homem chamado Abraão. Pois os capítulos 23, 24, 25 já vai estar introduzindo um período de transição na era patriarcal. Abraão vai sair de cena, Isaque vai assumir o personagem principal, o protagonista, e o capítulo 22 é o clímax, o ápice de todas as provações que este homem já havia enfrentado até aqui. Eu falo que o capítulo 22 é a coroa de todas as provações. Isso está muito bem representado justamente nesses versículos que nós lemos. O versículo de número 7, o versículo de número 8 e o versículo de número 13. Se você observar o verso de número 7 e 8, você vai ver Isaque perguntando para o pai: pai, está tudo aqui, mas eu aprendi que para ter culto tem que ter um animal sendo sacrificado. Abraão toma a palavra e profetiza que Deus vai prover para si o cordeiro. Só que o versículo 13 não aparece um cordeiro, aparece um carneiro. Como na Bíblia nada está escrito de forma vã, tudo tem um propósito, a gente precisa se atentar para esse detalhe, porque de forma profética está aqui simbolizado as fases da vida deste homem chamado Abraão no que tange a sua fé. Você que conhece sabe muito bem que é o mesmo animal. Não se trata de dois animais, cordeiro e carneiro, é um animal. A diferença está nas fases da vida deste animal.
Esses dois nomes são distintos para apontar cada fase da vida deste animal. Porque cordeiro é cordeiro nos seus primeiros 12 meses. Um animal que ainda não reproduz, não tem estrutura óssea, não tem estrutura física, e logo está apontando a fase imatura deste animal. É um bebê, acabou de nascer, está dando seus primeiros passos e ainda depende de alguém para caminhar. Carneiro é carneiro de 2 anos para cima. Um animal maior, já tem estrutura óssea, já tem estrutura física, já reproduz, e logo está apontando a fase madura deste animal. Isso aqui é tremendo, meu amigo, porque aqui está as fases da vida de Abraão no que tange a sua fé. Ele começa a sua caminhada com Deus como um cordeiro. Na medida que ele vai sendo provado, testado, experimentado, a fé dele vai tomando uma estrutura, uma intensidade tão profunda, que ele vai assumindo esse nível de maturidade de um carneiro. Isso daqui é tremendo, e nós precisamos entender isso daqui, porque quando nós falamos de Abraão, falamos do pai da fé, a maior referência no que tange a fé. Só que nem sempre a fé de Abraão foi intensa como todos nós conhecemos. Inclusive aqueles que conhecem um pouco da biografia de Abraão sabem que a nomenclatura de pai da fé, o maior ícone da fé, a fé monoteísta, a fé que declara que só existe um Deus invisível, porém real, é só depois dessa prova do capítulo 22. Do capítulo 12 ao capítulo 22, Abraão passou por muitos processos para chegar a esse nível de fé. Nós poderíamos aqui destacar pelo menos 10 provas que Abraão passou para chegar até este nível de fé. Todavia, não é a mensagem. Como guia introdutório, eu só preciso destacar pelo menos alguns exemplos para te contextualizar aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Você que conhece o texto sabe que quando ele começa a sua caminhada com Deus, ele já começa sendo provado. Sua chamada foi um grande desafio. Inclusive, a título de informação, quando Deus chamou Abraão, Deus chamou-lhe dando uma tríplice ordem: 1, saia da tua terra; 2, da tua parentela e da casa de teu pai; 3, vai-te para a terra que eu te mostrarei. Isso daqui é tremendo, porque se a gente parar para olhar de forma cirúrgica, tem pelo menos 3 coisas acompanhando a chamada de Abraão. Primeiro, renúncia. Saia-te. Porque não existe chamada sem ruptura. Não existe chamada sem abrir mão de alguma coisa. Não existe chamada sem renúncia. Não tem como viver o que Deus tem para fazer nas nossas vidas ali na frente, se a gente não abrir mão de algumas coisas aqui no presente. Algumas coisas não vai dar para te acompanhar. Tem que deixar para trás. Tem que sair. Tem que sair de alguns grupos. Tem que sair de algumas amizades. Tem que largar algumas companhias. Tem coisas que já não vai mais combinar com aquilo que Deus quer fazer. Saia-te. Isso daqui é tão tremendo que se a gente fosse trabalhar isso daqui é uma questão doutrinária. Já começa no Éden, quando Deus falou para Adão: para se unir à sua mulher vai ter que deixar pai e mãe. Isso é ruptura. Jesus pregou sobre isso quando disse: aquele que quiser vir após a mim, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Por quê, pastor? Porque não existe chamada sem abrir mão de alguma coisa. Não sei se você vai pegar, mas só para parafrasear, se lembra de Moisés? Quando Deus chamou Moisés, pastor Djalma, Moisés está em cima de um monte. Esse monte é Horebe. Horebe significa monte de Deus. Não bastando isso, o texto diz que ele apacenta o rebanho que não é dele, é do seu sogro Jetro. Não bastando isso, o texto diz que apareceu um anjo, e a expressão do texto é anjo do Senhor. Então eu preciso te dizer que o monte é de Deus, o rebanho é de Jetro e o anjo era do Senhor. A única coisa que Moisés tem é uma sandália. E aí vem Deus e diz: tira a sandália dos teus pés,
porque a terra que tu pisa é santa. Se você não pegou, deixa eu te explicar. A única coisa que Moisés tem, Deus manda tirar. Então não existe chamada sem abrir mão de algumas coisas. Eu não sei se você vai pegar, mas lá vai. Eu nunca vi alguém renunciar a alguma coisa por amor a Deus e ficar no prejuízo. Meia dúzia pegou, vou repetir. Eu nunca vi alguém abrir mão de alguma coisa por amor a Deus e ficar no prejuízo. Olha, até o Júnior deu glória a Deus lá e você ficou de boca fechada aqui agora. Eu vou repetir, ninguém que abre mão de alguma coisa por amor a Deus fica no prejuízo. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não deixa na mão quem abre mão do seu projeto para viver o projeto dele. Abre mão da sua planta para viver a planta dele. E como a gente só sabe falar de Bíblia, lá vai. Eu vou fundamentar isso daqui. Por quê? Porque parece que eu posso ver. Hebreus 11:8 diz que pela fé, sendo Abraão chamado, saiu, obedeceu, foi para o lugar onde Deus havia de lhe dar como herança. Detalhe, sem saber para onde ia. Por quê, pastor? Porque se a primeira coisa que acompanha a sua chamada é renúncia, a segunda é obediência. Vai-te. A terceira é fé, porque Deus não especifica o lugar. Deus não deu o CEP, irmã. Deus não mostrou o endereço, gente. Deus simplesmente, na língua hebraica, é saia-te para ti mesmo. Significando, cantora, que quem é beneficiado em obedecer a Deus sou eu mesmo quando assim eu faço. Pastor Júnior, parece que eu estou vendo. Quando Deus vê os movimentos de Abraão, Deus vai de canto de orelha. E parece que eu estou vendo Deus dizendo: Abraão, já que você abriu mão para viver o que eu tenho para a sua vida, deixa eu te ensinar uma matéria a partir de agora. Ninguém, Abraão, que renuncia a alguma coisa por amor a mim fica no prejuízo. Deus faz 7 promessas sobre a vida de Abraão. Quantas promessas? Quantas promessas? Capítulo 12, versículo 2 e 3. Pode ler com calma, eu não vou pregar sobre isso porque eu vou ter que mudar a mensagem. Mas tem 7 promessas, filho. Todas as promessas, e eu destaco isso daqui para quem tem glória na boca. Todas as promessas estão conectadas ao futuro. Nenhuma promessa está conectada ao presente. Eu vou repetir, pastor Eunilson, todas as promessas estão conectadas ao futuro. Ivan, abençoar-te-ei, presente ou futuro. Engrandecerei o teu nome, presente ou futuro. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, presente ou futuro. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí só vai dar glória quem está ligado. Por quê, pastor? Porque a pergunta é essa: se Abraão obedeceu agora, por que Deus já não fez agora? Por que Deus já não pegou, tirou daqui, colocou aqui, cumpriu a promessa e acabou? É que Deus está dizendo: Abraão, com você eu tenho um negócio diferente. Com você é muito mais do que cumprir a promessa. Com você eu tenho um nível de relacionamento mais profundo. E aí só deu glória a Deus quem pegou. Porque pode ler Isaías 41 e versículo 8. Sabe o que está escrito lá, irmã? Deus chamando Abraão de amigo. Pastor Djalma, meu irmão, amizade não nasce de um dia para o outro. O que Deus está dizendo? Vamos caminhar, Abraão. Na medida que você dá passos em direção daquilo que eu tenho para fazer na tua vida, na medida que você vem vindo daí, eu vou indo daqui. É por isso que para você parece que está demorando mais. Não é, é que com você Deus tem um negócio mais profundo. Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo que você está muito educado. Pentecostal muito educado fica feio. Então pega na mão de alguém só para ele entender que ele está na vigília. Ora Maia. Pega na mão dele, chacoalha a mão dele e diga assim: ó, tá demorando não, vaso. Não capricha, diga, se for mulher, diga vaza. Mas diga, tá demorando não, vaso. É porque com você Deus tem um negócio mais profundo.
É por isso que quanto mais você ora, piora. Quanto mais consagra, piora. É por isso que parece que só dá certo para um, para outro e para você, e parece que Deus se esqueceu. Não é não, meu filho. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Olha, vocês não dão glória a Deus muito alto não, senão vocês vão me empolgar aqui, hein? E eu saio no manto aqui mesmo, que eu sou desses. Não estou entendendo, pastor. Ô filha, como que é seu nome, minha filha? Isadora. É por isso que no capítulo 12, filha, versículo 6, Abraão levantou um altar. A primeira coisa que Abraão fez foi levantar o altar. Versículo 7, ele chegou num lugar chamado Sinquém. A primeira coisa que ele fez, filha, foi levantar um altar. Pergunta, por quê, pastor? Porque Abraão entendeu desde o princípio que não tem como caminhar com Deus Esqueci o nome da dupla, meus amigão aqui. Gustavo e Vivian. Vivi e Gustavo são top das galáxias. Meu Deus do céu, fogo puro. Congrega aqui. Ah, só tá mó timão aqui, cara. Que timaço, hein? Só tem camisa 10 e dono da faixa aqui, irmão. Ô pastor, sou doidão, hoje eu tô de boa, cara. Eu só quero que você entenda uma coisa. Se não der glória a Deus, agora está afastado da igreja. Sabe por quê, Tocha? Porque não tem como se envolver com Deus sem levantar altar. Pastor Djalma, pega essa que é profecia. Se você ler o versículo de número 6 e 7 de Gênesis 12, você vai ver Deus dizendo para Abraão: Abraão, está vendo essa terra? Eu vou dar para a tua descendência. Só que tem duas dificuldades, filha. Primeira, a terra estava sendo habitada por cananeus. E segundo, Abraão é estéril, a esposa é estéril e não tem possibilidade de ter filho. Só que você não leu no texto Abraão questionando. Abraão levantou o altar. Quando ele levanta o altar, me lembrou da África. Eu fiquei 15 dias na África. E a gente vai liberando palavra profética. Sabe o que eles fazem, Ivan? Pega dinheiro e joga no altar. Um dia a gente ficou bravo com o missionário e perguntou: por que eles fazem isso? Vocês não podem ficar tirando dinheiro deles assim. Pastor, se a gente proibir eles de fazer isso, você não tem ideia do problema que a gente vai arrumar. Eles estão selando a palavra. É mais ou menos o que Abraão fez. Ele selou a palavra quando ele levantou o altar. Ele não questionou, ele tomou posse. Só que não adianta levantar o altar e ficar parado. Se você ler no versículo 8, você vai ver que ele se movimenta. Porque não adianta levantar o altar e não levantar de manhã para ir para a batalha. Não estava no escrito, mas já que desceu, vamos mandar. Porque não adianta levantar o altar e acordar 2 horas da tarde, cantar que quer trabalhar para o seu senhor, come 10 pão com manteiga e ainda quer que a coisa aconteça. Ele levantou o altar e se movimentou. Aí o texto diz, Júnior, que ele levanta o segundo altar. Aonde, pastor? Em Betel. Eu não vou pregar sobre isso, mas é só um spoiler para quem tem glória. Por quê? Porque quando ele levanta esse altar em Betel, Betel significa casa de Deus. Ele invoca o nome do Senhor. Tem pelo menos 3 definições na raiz hebraica. Número 1, para invocar o nome do Senhor, ações de graça. Porque quem levanta altar, levanta para ser grato. O homem do altar na vida e na vida do altar não é ingrato. Vou te mostrar a grande diferença entre Abraão e Ló já. Segura aí. Segundo, orações intercessórias. Porque o homem que tem vida no altar e altar na vida, não pensa só nele. Terceiro, o homem que levanta altar, levanta para prestar culto publicamente a Deus. Eu sei que não vai sair glória agora e nem precisa ser profeta, mas eu tenho que falar uma verdade aqui.
Já vi aqui que vocês é adorador de verdade, mas eu tenho que deixar uma verdade aqui. Por quê, pastor? Porque altar é lugar de Deus ser adorado. Infelizmente tem altares por aí que homens estão aparecendo mais do que a Deus. Foi até o vídeo que vocês postaram de chamada aí. E eu vou falar. Por quê, pastor? Porque a coisa está muito egocêntrica, antropocêntrica, quando na verdade no altar quem tem que aparecer é Jesus. Deus está vomitando esse estrelismo barato, esses artistas gospel da atualidade. E como eu não tenho gravata presa com ninguém, eu falo mesmo. Por quê, pastor? Porque Deus está vomitando isso, gente. Altar não é programa de Raul Gil para ver quem tem mais talento. Altar não é programa de The Voice Brasil para ver quem prega melhor, canta melhor. Altar é para a glória dele, por ele, para ele. Não, catuca quem está do lado e diga: você tem cara de adorador. Diga para ele. Não, você não falou, você me enganou. Você só mexeu a boca. Diga para ele: você tem cara de adorador. Você não tem jeito daqueles crentes de prancheta. Pastor, quem são os crentes da prancheta? Ô cantora, entra no culto como esse, em vez de adorar, fica aí com a prancheta para dar nota para quem vai pregar, dar nota para quem vai cantar. É um equívoco bíblico, teológico, doutrinário. Acabar um culto como esse e perguntar para alguém: gostou da mensagem? Gostou do louvor? Inclusive é um equívoco lá de baixo, na base. Quando pergunta para um novo convertido: gostou do culto hoje? Já fica no corte cerebral dele, que o culto é para ele. Aqui nada é para nós, aqui nada é para você, aqui nada é para mim, aqui tudo é dele. Pega na mão de quem está do teu lado agora, pega na mão dele. E se é pentecostal, vai dar choque aí agora. Ora macandaramahaya. Pega na mão dele, levante a mão dele para cima em nome de Jesus. Eu não vou cumprir protocolo aqui. Eu vim debaixo da graça. Aonde tem glória a Deus de verdade, por um minuto, enche essa casa de glória a Deus agora. Vai, sobe, 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 porque eu sinto o espírito de profecia testificando no meu espírito que eu estou pregando para amigos de Deus aqui, estou pregando para amigas de Deus aqui, estou pregando para alguém que Deus está caminhando de mãos dadas. Oh, eu estou sentindo que vai descer uma labareda de fogo aqui. Estou pregando para alguém que está no radar de Jeová. Jeová implantou o chip dele. Você não caminha segundo a tua vontade, é Deus quem está te direcionando. É Deus que está marcando os pontos e está te conduzindo. Até esses processos que você está passando faz parte do kit, faz parte do pacote. Se você não está entendendo nada, deixa eu abrir aspas para você entender. Todos esses processos é a pele do cordeiro que devagarinho Deus está tirando. Você não está entendendo nada, mas Deus está te amadurecendo para algo maior. Não, eu vou repetir mais uma vez: Deus está te preparando para algo maior. Se você não marcar nada do que eu estou pregando aqui, marca só isso: eu vou embora no lucro. Deus é um ser processual. Como assim, filha? Deus é um Deus de processos. Posso te falar por experiência própria. Às vezes, moça, a maior beleza da coisa não está nem quando a gente chega,
mas está nas experiências que você vai adquirindo conforme vai enfrentando o processo. Você não está entendendo nada, mas eu estou pregando para vaso de barro que está na mão de um oleiro que é divino. Está doendo, mas é a pele do cordeiro que está saindo. Pode ler o capítulo 13 e você vai ver que o Abraão e o Ló se afastam. E exatamente por causa disso. Porque a grande diferença entre Abraão e Ló é que Abraão, aonde ele chega, ele levanta a tenda e edifica altar. E o Ló, pastor, só vivia de tenda. Gênesis 13:5, pode ler a biografia do Ló. Ele tem gado, ele tem fazenda, ele tem vaca, ele tem boi, ele tem tenda, mas procura altar. Ele não tem altar. Eu não sei se você vai pegar, mas lá vai. Deus não vai deixar ficar do teu lado quem não tem altar. Deus não vai deixar ficar do teu lado quem não tem altar. Você sabia que quem só vive de tenda é ingrato? Por quê, pastor? Porque na tenda eu recebo, mas no altar eu entrego. E eu não sei se é porque eu prego muito sobre a cruz, mas eu vejo a cruz na tenda e no altar, Diego. Sério, pastor, sério. Por quê? Porque a tenda está na horizontal, o altar está na vertical. Na tenda é Deus quem fala, no altar é Abraão quem fala com Deus. Na tenda Deus vem, mas no altar é Abraão quem vai. Eu não sei se você vai pegar, mas lá vai. Por quê? Porque quem tem tenda, mas não tem altar, vive de ótica humana. Só que quem tem tenda e tem altar, vive de fé. Isso é tão tremendo, Ivan, que você vê isso na escolha do Ló. Ele levantou os olhos, avistou as campinas do Jordão e disse que é por aqui que eu vou. Por quê? Porque na ótica humana era o melhor, capim verde, água, lá vai ele. Só que no capítulo 14 deu tudo errado para o Ló. Por quê, pastor? Porque não basta só ter tenda, tem que ter altar. Porque quem tem tenda, mas não tem altar, pode colocar no melhor lugar, dá tudo errado. Agora, pela ótica humana, o Abraão ficou com o pior. Só que tem um detalhe. Qual, pastor? Ele tem tenda, mas também tem altar. Pastor, mas é Canaã. Mas o que você, quem sabe, não viu no texto é que Canaã, no contexto imediato, está debaixo de maldição. Prova, pastor, Gênesis capítulos 9 e 10. Pode ler com calma. O Noé amaldiçoou o cão é pai de Canaã. Canaã, o que planta não colhe. É tão verdade que Gênesis 12, 10 diz que havia fome na terra. Pastor, mas não mana leite e mel? Passou. Pastor Djalma, passou a manar leite e mel. Depois que o homem que tem tenda, mas também tem altar, pegou seus pés e colocou lá. Não, você crê que Deus está falando na minha boca aqui ou não? Aí se não der glória a Deus, eu já vi uma anciã e um ancião ali que é do manto, hein? Eu já vi ali, os dois já levantou a mão ali, já deu uns kung fu ali. Se não der glória aqui, eu prego só para eles lá. Vou falar e é profético. Você crê que Deus está falando na minha boca aqui? Então pega o dedo de profeta agora, com respeito. Pega o dedo de profeta e aponta para o pé de alguém que está do teu lado aí, é profético. É profético. Aponta o dedo de profeta para o pé de alguém aí e diga para ele assim, ó, aonde esse pé pisar, se tiver tenda e altar, te prepara para prosperar. Porque quem tem tenda e tem altar não é o lugar quem faz ele. É ele quem faz o lugar.
pode colocar você no menor lugar, no pior lugar. Aonde você chega e coloca a mão, Deus prospera. A porta se abre, as coisas acontecem. Eu estou sentindo que está descendo uma unção aqui. Oh glória! Já tem gente profeticamente tocando no ombro de alguém. É isso mesmo. É isso mesmo, porque onde você colocar a tua mão, Deus vai fazer crescer. Deus vai fazer prosperar. Sim, meu Deus. A voz que eu estou ouvindo do meu lado direito, eu já ouço há mais de 20 anos. Não tem mais como se enganar, Júnior. A voz está me dizendo: André, pode liberar a palavra que eu estou confirmando aqui agora. Tem uma unção de conquista que acabou de chegar dentro deste lugar. Aonde tiver uma mão levantada em glória de verdade, Deus vai confirmar a sua palavra agora. Eita glória, aumenta o barulho de glória. Aumenta o barulho de glória. Ô irmão, se eu estivesse no culto normal, eu até ficava mais comportadinho. Mas aqui é vigília, quebra o protocolo. Tem alguém na esquerda, tem alguém na direita, quebra o protocolo. Pega essa mão e coloca no ombro de alguém aí agora. Vamos ver se Deus está na minha boca aqui agora. Aleluia, 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 aleluia. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Coloca essa mão no ombro de alguém que está do teu lado aí agora. Eu vou tem uma barreira caindo por terra aqui, Júlio. Aleluia, tem algo acontecendo aqui. Glória, quem me conhece sabe que eu sou pregador da Bíblia. Mas Deus acabou de abrir os olhos da minha alma. Tem uma bola de fogo aqui. Remácia, remacandarabahaya. Tá batendo no teto e no chão e no teto. Tá se espalhando aqui. Aonde tiver glória de verdade, o Espírito de Deus vai te encher agora. Pega! Pega! Tenta segurar essa glória. Tenta segurar, tenta. Se tem 2 canelas de fogo aqui, eu sou o primeiro. Joga a mão e abre a boca para adorar. Algo sendo desenrolado aqui. Aquela empresa vai tomar um novo rumo a partir de hoje. Esse negócio vai ter uma virada de chave. Tem milagres acontecendo aqui agora. Eu estou arrepiado. Você não depende de alta de dólar. Você não depende de governo Lula ou Bolsonaro. Você não depende de quem sobe ou quem desce do poder lá na outra América. Você depende daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele está liberando algo sobre você aqui agora. Vai ter prosperidade. Meu Deus do céu. Oh. E aí, pastor? E aí que a palavra é esta.
pregando para alguém que está debaixo de processo. As dores são grandes. Parece que está sendo tudo em vão. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: calma. Cada processo que você está passando é a pele do cordeiro. Está sendo arrancada. Estou te dando estrutura de um carneiro. Tem algo grande chegando aí. É por isso que no capítulo 15 ele entra em conflito existencial. Ele entra para dentro da sua tenda e vai questionar a Deus acerca do Eleazar. Parece que eu estou vendo, irmã, ele dizendo: Deus, eu gosto do Eleazar, mas ele não é gerado das minhas entranhas. Não é o meu. Não é aquilo que o Senhor falou que me daria como semente. Aí é por isso, filha, que capítulo 15, versículo 5 do Gênesis, o texto diz: e Deus o levou para fora. Por que o texto diz, pastor Júlio, Deus o levou para fora? Outra tradução diz transportou. Outra tradução diz introduziu. É que Deus entrou dentro da tenda, pastor. E parece que eu posso ouvir o pastor Djalma, Deus dizendo: eu te entendo, Abraão. Eu sei que você ainda não passa de um cordeiro. Porque fora dessa tenda as pessoas te veem como leão. Mas aqui na tua intimidade sou eu que te conheço. Quando você chega nesse quarto, apaga essas luzes, tira essa capa de super-herói, super crente. Na intimidade sou eu quem te conheço. E eu sei que você ainda não passa de um cordeiro que precisa de alguém para te auxiliar para caminhar. Eu sou o maior interessado em fazer aquilo que eu tenho para fazer. Então quando Deus diz, Diego, que Deus levou Abraão para fora da tenda, é Deus pegando no braço dele e dizendo: vamos para lá, Abraão. Chegou a hora de sair da tua tenda para ir para debaixo da minha tenda. Porque dentro da sua tenda a sua visão é limitada. Dentro da sua tenda você só consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. E o que eu tenho para você é mais profundo. Dentro dessa tenda você só consegue ver as paredes dela. O teto da tua tenda é limitado. Quer ver de fato o que eu tenho para fazer na tua história? Vamos para debaixo da minha tenda. Abraão sai da sua tenda, vai para debaixo do teto da tenda de Deus. E qual é, pastor? Os céus. Parece que eu posso ver Abraão levantando os seus olhos, encarando as estrelas. E se não der glória a Deus agora, está ruim. Porque se você ler o contexto de Gênesis 15, você vai ver que é durante o dia. Dia e estrela no céu não combina. Mas Deus vai criar todo um cenário só para te mostrar o que Ele tem para fazer a partir de agora. Ei, eu já termino, Ivan. Diego, já estou terminando. Só que quando Abraão levantou os olhos, ficou tão admirado, e Deus olhou para ele e disse: conta as estrelas, se é que as pode contar. Irmã, quero ver contar. Parece que eu estou vendo Abraão contando e dizendo: Senhor, deu um problema aqui. Aquela eu acho que eu contei. Aquela dali eu não sei se eu contei. A verdade é, Senhor, que eu não consigo mais contar. Pois bem, Abraão, se assenta e prepara uma maior glória da tua vida. Porque assim vai ser a nação que vai nascer de ti. Quem crê que Deus está falando na minha boca aqui? A partir de hoje Deus vai começar a fazer algo muito grande. Perderam aqueles que não acreditaram em você. Perderam aqueles que não deram nada pelo seu projeto.
Perderam aqueles que desacreditaram de quando você falava desse sonho. Assim diz o Senhor na minha boca: eu estou colocando um divisor de águas hoje aqui. E o que eu começo a fazer na tua vida a partir de agora é tudo novo. Se prepare, porque perderam aqueles que não acreditaram naquilo que eu te prometi. Quer um conselho? Tira foto com ela agora. Pega o zap dele agora. Você não tem ideia de quem está sentado do teu lado. Estou pregando para Abraão que está a caminho do Moriá. Estou pregando para gente que não está vindo de glória em glória, está vindo de processo em processo. Não vai dar para terminar o sermão aqui não, Júnior, porque eu estou sentindo que está descendo a unção de Deus aqui. Oh meu Deus do céu. Eu preciso de 20 valentes aqui agora para fechar os olhos. E se está sentindo o Espírito Santo te impulsionando, libera o glória a Deus para cima agora. Que lindo, que lindo, que lindo. Sim, meu Deus, eu estou entendendo. Deus acabou de falar comigo: meu filho, não pregue mais, porque daqui a alguns segundos uma glória imensurável vai tomar este ambiente e muitos serão renovados aqui agora. Aonde tem glória de verdade, o Espírito de Deus vai começar a dar um sinal agora. Agora, 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 agora. Pegou, pegou, pegou. Tem gente que não vai aguentar ficar sentado na cadeira. O Espírito de Deus vai começar a te levantar agora. Quem acredita que Deus está falando na minha boca, dá um salto dessa cadeira. Oh meu Deus, eu já vou orar. Mas se você tem comunhão com essa pessoa, abraça 2 ou 3 e diga para ele: eu não sei você, mas eu estou a caminho de uma grande vitória. Esse ano não termina sem Deus cumprir o que Ele te prometeu. Pode marcar o que está saindo dos meus lábios aqui. Será que tem alguém ungido para cantar esse hino que ele está solando aqui? Será que tem alguém para cantar o escape? Não é isso? Tem que ser esse hino. Tem alguém aí? Eu estou sentindo a presença do guerreiro aqui. Quem está sentindo, levante a mão e glorifica. Tem uma glória de Deus aqui.
está sentindo, levante a mão e adore. Levante a tua mão para cima. Levante a tua mão mais alto que você puder. Meu Deus, eu sinto que o Senhor marcou essa noite de vigília para pregar para nossa alma. Mais do que falar com a nossa carne, o Senhor preparou essa noite para falar com a nossa alma. Eu até preparei algumas coisas da minha mente, mas o Senhor trocou o disquete da cabeça. Assumiu esse microfone para falar com a tua igreja do jeito que o Senhor quer falar. Eu não tenho dúvidas que algo sobrenatural está acontecendo aqui agora. Aonde tiver uma mão levantada, Senhor, e um glória de verdade, confirma a tua palavra aqui agora. Eu conto um, aonde tem glória, aumenta o barulho de glória. 2. Quem é batizado com o Espírito Santo está proibido. Eu preciso fazer do jeito que Deus está mandando eu fazer. Faz um grupo aí agora, de 3, 4 pessoas, 5, eu não sei. Se você não tiver comunhão com essa pessoa que está do seu lado, me desculpe a franqueza, mas você está precisando se reconciliar com Jesus. Porque não tem como ficar em um ambiente como esse indiferente com alguém. Quem está em busca de avivamento vai entrar na unidade, o qual o Espírito Santo é o vínculo. Para terminar, faz um grupo aí agora, 3 ou 4 ou 5 pessoas. Só não fica sozinho. Só não fica sozinho. Porque assim como a frieza pega, o poder de Deus também pega. Aonde tiver caroço, vai desaparecer em nome de Jesus. Aonde tiver enfermidade, vai embora agora. Eu estou ouvindo barulho de corrente sendo quebrado. Eu não me lembro se eu já vi vocês, mas Deus me mostrou uma chave na mão desse homem aqui. Deus está liberando algo sobre a sua vida e é resposta da parte dele. Vi escrito na tua testa: não haverá vergonha. O Senhor crê que Deus fala na boca de um homem? Porque um mês que se chama dezembro, marca dezembro, é o mês que Deus começa a fazer tudo novo. Estou vendo uma virada
Te prepara, porque não tem porta fechada para você a partir de hoje. Tu está entrando dentro de portas que só Deus pode colocar. Deus está fazendo para vergonha de alguém que disse não. Deus diz sim. E pode chorar mesmo, porque alguém fechou a cara e disse: daqui em diante não sai mais nada. Só que quem está no controle de tudo é Deus, o teu Senhor. Djalma, está sentindo Deus aí, meu amigo? Dá um abraço nesse vaso aqui, ó. Porque eu estou vendo ele entrando num prédio para viver uma grande honra da parte de Deus no 7º andar de um edifício de 12 andares. Tem um grande milagre acontecendo na vida dele agora. Quem acredita que Deus está falando nessa casa da glória? Oh, tem notas musicais fluindo aqui. Tem um mistério de Deus aí. Eu estou todo arrepiado porque eu estou vendo notas musicais. Está saindo de dentro da boca daquela moça. Te prepara, porque o varão de branco que acabou de parar do teu lado te mediu de cima a baixo. Te dá um abraço aí agora. Na mesma realidade que você está sentindo nas mãos delas, você vai sentir o abraço do teu Deus aí agora. Quem crê que Deus está aqui, eu conto 1, aonde tem glória, aumenta o barulho de glória agora. Falta 5 minutos para meia-noite. Sai fora, Satanás. A glória de Deus está aqui. 2. Receba. 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 3. Abraça quem está do teu lado agora. Não solta ele até ele sentir Deus. Agora, 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 agora. Há poder. Abraça alguém do teu lado aí agora. E aí? Pras cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. É profeta. Ouço. No nome de Jesus. É isso. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Gente, ouço, 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 vai. Ouço. Cadeias quebrando. Pegou, 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 pega. Ouço cadeias quebrando. Pega, pega. Ouço cadeias quebrando. Deixa fluir, vai. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias
debaixo dessa unção. Eu entrego o microfone a quem de direito. Meu Deus. Tem algo de Deus acontecendo aqui. Eu sei que o cheiro do perfume importado já foi embora. Se levantar o braço, 1000 cai do lado, 10.000 do outro lado, e agora ninguém é mais atingido. Mas o amor suporta tudo. Abraça 2 ou 3 ou 4 pessoas e diga para ele assim: ó, eu não sei você, mas eu vou sair daqui com estrutura para viver algo grande a partir de agora. Deus está elevando o nível. Deus vai fazer você acessar lugares que você nunca sonhou que acessaria. Se for necessário, Deus vai mexer em Brasília. Deus vai mexer com gente grande. Mas tem documento sendo liberado aqui hoje à noite. Quem crê que Deus está falando aqui nessa casa? Acabou o tempo. E nós precisamos entregar o microfone agora. E glória a Deus por isso. Preguei 1 hora aqui. Quando o machado está bom, não precisa bater muito não. Deus que fala em 1 hora, fala em 10 minutos, não tem problema nenhum com isso. E não fica bravo com o pastor de igreja não, que você não sabe o que é isso. Só sabe quem está na frente do trabalho. E lá fora ninguém tem misericórdia da gente não. A multa chega. Mas quem está edificado aqui dá um glória. Quem sabe tem alguém no nosso meio, Ivan, que está dizendo: pastor, faz o apelo. Quero voltar para Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tiver alguém, pelo amor de Deus, não sai daqui do mesmo jeito. Amigo, amiga, toda essa estrutura é por sua causa. Tudo que está acontecendo aqui é por sua causa. Você não está aqui em vão não. Você é fruto das orações dessa igreja, desse povo. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para mudar o seu cativeiro. Se tiver alguém aqui nessa condição, afastado da igreja, parou no meio do caminho, não importa. Não importa. Jesus te ama. Eu faço o apelo com lágrimas na minha alma. Porque pela ótica humana era para a gente estar descansando. Agora a minha vida é muito corrida, pastor Júlio. E às vezes a gente vai para cima do púlpito e só Deus sabe como a gente está. Mas não tem como se entregar pela metade. Só Deus sabe de onde saiu, o que Ele fez nas nossas vidas. Não tinha condição nenhuma de estar aqui. Um cara que sofreu tentativa de aborto e que tudo que a mãe e o pai biológico pôde fazer para matar, e Deus não deixou. Deixou um projeto. Eu conheci minha mãe biológica há 12 anos atrás, e só deu tempo de ela contar a minha história, e depois de 2 semanas ela faleceu. O preço que ela pagou foi não me ver. Ela era deficiente visual. Minha infância não foi fácil. Dentro de uma comunidade em Osasco, o diabo dizendo: eu vou te matar com o nariz cheio de cocaína e cigarro de maconha na boca. Tem um revertério na minha mente. Sofri muito psicologicamente. Senti confuso, perdido. E o diabo se utilizou dessa fraqueza para me levar para as drogas, para o álcool, para a prostituição.
Só que o inimigo não contava que o amor de Jesus entra onde o legislativo não entra, entra onde o executivo não entra, entra onde a polícia às vezes não entra. Eu morava num barraquinho de madeira, num bequinho onde eu vi muita gente morrer, e o diabo dizia: esse vai ser o seu fim. Foi não. Jesus me deu um banho de misericórdia, me encharcou na sua graça, me chamou para o santo ministério, me deu o dom da palavra, me deu uma fofinha dos olhos verdes, que foi uma luta para passar para o meu nome, mas está no meu nome. É Rose Matias. Minha esposa é uma bênção. Meu filho também é do coração e tem a mesma história que eu. Meu filho também é adotado. Meu filho também sofreu tentativa de aborto. Meu filho, o pai biológico não sabe que ele está vivo porque tentou matar, igualzinho eu. Meu pai biológico também não sabe que eu estou vivo. A mesma história. Depois de alguns anos se encontraram. Só que Deus é tão bom que guardou meu filho como me guardou. E Deus direcionou ele para a gente. E Deus é tão Deus que o menino tem 5 anos de idade e está dando uns karatê por aí já. Já ele vem pregar aqui na vigília no nome de Jesus. Ele foi diagnosticado agora com diabetes tipo 1. Infelizmente por uma questão genética da família biológica. Mas ele ficou internado 18 dias. Chegou uma hora que os médicos só estavam faltando falar para minha esposa: olha, vou ter que mandar vocês embora, senão seu filho vai acabar com o hospital. Ele confundiu a glicemia, confundiu todo mundo lá. Os médicos, as autoridades. Estava dando um pico de 30 para baixo, 800 para cima, para convulsão, perca de oxigênio, o cara desmaiar e morrer, em poucos minutos morrer. E o meu filho correndo dentro do corredor do hospital. Ninguém entendeu nada. Eu só sei de uma coisa: até nisso Jesus está sendo glorificado. E eu já falei para minha esposa: fica tranquila, filha, porque o menino tem chamado e as marcas já começou da infância, mas vai dar tudo certo. Deus está dando os recursos, a tecnologia está aí, a fé também está aqui, vamos embora. Estamos no lucro, estamos vivos. Eu nunca pensei que eu ia chegar aqui. Estou tão chique que eu estou pregando aqui no Parque Oeste. E não deu glória a Deus porque ficou com inveja de mim, mas eu vou fazer o quê? Eu nunca pensei que eu ia sair da comunidade de onde eu saí. Já são mais de 20 países desse mundo. A favela venceu, irmão. Estou tão chique que eu já moro no Alphaville. Aí não deu glória porque ficou com inveja, mas vai fazer o quê? Meus vizinhos jogador de futebol, cara. Tá pensando o quê, mano? O gueto venceu, cara. Eu nem pago segurança, que eles pagam pra gente lá. Vou fazer o quê? Jesus é bom e Satanás não presta. Catuca quem está do lado e diga assim: você está com cara de crente chique, hein, irmão? Tem alguém que está afastado da igreja? Tem alguém? Vai, em nome de Jesus, tocha. A tochinha, quando subiu comigo ali, eu falei: se ninguém dá glória, a tochinha está aí. Que eu vou pregar em uns lugares de Goiânia aqui. Quando a tochinha está, ela sai no manto mesmo. Não tem ninguém? Tá bom. Ó, o negrão já está lá, com aquele ternão bonito lá, ó. Passa lá, deixa uma semente lá. Coopera com o meu ministério. Me ajuda a levar o leite para o Andrezinho. Que o cara tem uma unção, irmão, que só Jesus, viu? Passa na banca da misericórdia lá e seja abençoado. Amém, queridos? Deus abençoe. Obrigado, Ivan. Obrigado, Diego. Mohamed. Mohamed? Pelo amor de Deus, o cara tem um nome chique, né, irmão? Deus abençoe. Irmãos, Deus abençoe. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.